Hoje, como eu disse, estamos encerrando um período que chamamos, nestes 4 domingos passados, Histórias para Viver. E nós olhamos para 4 histórias, hoje é a 4ª história. E hoje especificamente falando do tema gratidão. Hoje o tema é gratidão, dia de ação de graças, dia de gratidão. Há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, eu e a Jane fomos visitar a nossa netinha, porque agora a gente não fala mais que vai visitar a filha e o genro, a gente vai visitar a neta. E a nossa neta hoje tem 8 meses, mas naquele dia ela tinha lá seus 6 meses e pouquinho, e a Jane comprou um brinquedo, e a gente sempre compra um brinquedo um pouquinho mais para frente, né? Que nem roupa, para não perder logo. Então, quando nós demos o presente, a Jane abriu lá, não é? A gente esperava que a Nina já pegasse o brinquedo e já entendesse tudo que era para fazer. Mas é lógico que não era para a idade dela ainda. Mas hoje à tarde, nós estávamos fazendo uma videoconferência com ela, e fazendo lá um telefonema com vídeo, e aí nós vimos a Nina pegando aquele brinquedo que ela recebeu 2 meses atrás e brincando de forma que, de fato, ela estava entendendo o brinquedo. Fazendo lá as coisas, grudando como bola, fazendo cubo e assim por diante. E aquilo foi para mim como se ela estivesse dizendo: obrigado vovó, pelo presente, agora eu entendi o que vocês me deram. Aquilo foi uma alegria ver a Nina brincar com o nosso brinquedinho que nós demos há poucos dias. Eu quero falar hoje sobre gratidão, porque às vezes nem sempre nós precisamos dizer a alguém com palavras que somos gratos, não é mesmo? Às vezes não temos esta ocasião, e às vezes nem a necessidade, não é? Por exemplo, você vai comer na casa da sua mãe, do seu pai, lá você vai reunir a família, e terminando o encontro, você abraça a pessoa e diz que a ama. Você nem precisa agradecer pelo alimento, pela comida boa, porque aquilo está implícito, não é verdade? Mas como é triste ver também no nosso meio, e isso é muito comum infelizmente, pessoas que não sabem, ou não aprenderam, ou desaprenderam dizer obrigado, muito obrigado. Manifestar isso, às vezes num simples gesto de gentileza, quando não há retribuição da outra parte por aquilo que aconteceu. Quando a gente fala em gratidão a Deus, nós corremos o risco de simplificarmos ou superficializarmos o que é gratidão. E achando que dizendo assim, graças a Deus eu consegui isso, graças a Deus eu consegui aquilo, está tudo bem. Mas não é assim. Eu quero compartilhar com você hoje sobre como é que a nossa gratidão pode, de fato, alcançar o coração de Deus. Você jovem, como é que você pode ter certeza que Deus ouve você dizendo: Deus, muito obrigado, por isso que eu estou tendo essa oportunidade, esse trabalho, esse estudo, assim por diante. Como que isso acontece na nossa vida? E a história que eu quero ler hoje com você está em Lucas capítulo 17. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ali. Você que esteve de manhã aqui, algumas pessoas estavam de manhã por causa do batismo das crianças, já sabem que história é essa. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. É a história muito pequena, rápida, simples de um encontro de Jesus com 10 pessoas que estavam doentes, 10 leprosos. E Jesus estava, no versículo 11, a caminho de Jerusalém. Lucas capítulo 17, versículo 11. Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele já havia passado por esse caminho várias vezes, esta era a última vez, porque Jesus seria morto, seria crucificado logo após. E Jesus então, quando está na divisão, na fronteira entre a Galileia, que era a região norte de Israel, com Samaria, que ficava um pouco ao sul, ele encontra estes homens. E diz aí no texto o seguinte, no versículo 11: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele.
ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este homem era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse àquele homem: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Qual é a gratidão que chega ao coração de Deus? Essa é a pergunta que eu faço a você. Será que aquilo que você e eu e nós falamos ou ouvimos falar, como estas frases, né? Ah, se não fosse Deus, ah, se Deus não tivesse me ajudado, graças a Deus eu consegui aquilo ou isso. Será que isso toca o coração de Deus? Ou Deus olha como aquela mãe ou aquele pai que, quando presenteia o seu filho, ele sai sem dar aquele abraço apertado e dizer: pai, mãe, eu sei que isso é porque o Senhor me ama, a senhora me ama. Ou aquele filho que teve, por parte dos pais, um grande esforço, ou está tendo um grande esforço por parte da família, para dar a melhor educação, mas ele não é capaz de chegar aos seus pais e expressar com clareza, com sinceridade e com toque de emoção a gratidão que ele tem. Como Deus, a pergunta é como Deus reage, como Ele vê a nossa gratidão. Gente, nós temos muito a agradecer aqui na igreja, a igreja tem muita gratidão, e nós queremos que a nossa gratidão toque o coração de Deus. Ver pessoas durante esse ano encontrando Jesus em meio a essa dificuldade nos traz uma enorme alegria. Não por causa das dificuldades, mas porque elas encontraram refúgio em Deus, num relacionamento com Jesus. Sou muito grato a Deus pela liderança desta igreja, os líderes de célula, os presbíteros, os líderes de ministério, porque mesmo em março, quando nós paralisamos os cultos e não tinha ninguém sentado aqui, a igreja continuou ativa e as reuniões continuaram, os líderes se adaptaram à internet, foi impressionante como as células logo já se reuniram através dos aplicativos, das plataformas, e eu sou tão grato a Deus por isso, pelos líderes, pelos presbíteros, que souberam também conduzir e procuraram sabedoria de Deus para conduzir a igreja durante esse período, pelos ministérios, o atendimento aos necessitados. Nós nunca distribuímos tantas cestas básicas como neste ano. Por que nós fizemos isso? Porque vocês, membros da igreja, foram generosos e deram. As células se reuniram para dar cestas básicas e nós fomos transferindo essas cestas para aqueles que tinham necessidade. Mulheres se reuniram logo no início da pandemia para fazer milhares de máscaras. Foram doadas para as pessoas. Como foi bom ver o esforço também de pessoas trabalhando para que a obra lá do Projeto Mão Amiga não parasse. Irmãos, nós construímos um prédio de quase 500 metros quadrados e reformamos o prédio ao lado em meio à pandemia. E nós estamos inaugurando esse prédio daqui uns dias para atender 100 crianças, 150 crianças lá no Projeto Mão Amiga. Gente que deu, que doou. Empresários, pessoas, viúvas, homens, mulheres, que deram para essa obra ser feita. Eu poderia listar um monte de outras coisas aqui que estão acontecendo e aconteceram. Mas será que isso chega ao coração de Deus, esta gratidão, quando nós a expressamos? O que esta história nos ensina? Esta história nos ensina que este grupo de homens que
estavam gritando por Jesus ficaram bem à distância de Jesus, distante de Jesus. O texto diz que eles tinham lepra, hanseníase. E naqueles dias não havia tratamento e eles então eram colocados para fora da cidade num isolamento permanente, longe dos seus familiares. E os familiares iam levar comida e objetos para eles e ficavam à distância, não podiam tocá-los, eles eram proibidos pela lei de se aproximarem de pessoas. E eles, quando viram Jesus chegar, e Jesus já era bem famoso, porque já era o 3º ano de ministério, de cura, de milagres de Jesus, eles viram Jesus passando por ali, eles não perderam tempo, começaram a gritar, mas sempre de longe. E o que acontece com um homem, o único, que voltou para agradecer, é que este homem, e somente ele, nos ensina a primeira verdade desse texto e mostra, através da sua vida, como é que essa gratidão chega a Deus. E isso pode servir de ajuda para todos nós. Porque este homem, o único dos 10, iniciou um relacionamento de perto com Jesus. Antes de longe, gritando, Jesus, tem misericórdia de nós. Agora ele vai e agradece a Jesus depois que ele vê que está curado, e ele se aproxima de Jesus, e no versículo 16 diz que ele se prostra, isto é, ele se ajoelha, ele coloca, como estas pessoas agora há pouco estiveram aqui no genuflexório, antes do batismo. E este homem chega diante de Jesus, se prostra e se aproxima dos pés de Jesus. Alguém que não podia ficar perto de ninguém, agora ele entende que ele precisa estabelecer um relacionamento com Jesus. Eu quero usar este encontro deste homem, essa proximidade deste homem com Jesus, como uma metáfora para a nossa vida espiritual, para mim e para a sua. Nós nascemos distantes de Deus. Ninguém nasce próximo a Deus ou capaz de abrir o caminho de relacionamento com Deus, porque todos nós nascemos distantes. Paulo expressa isso com uma clareza, uma nitidez maravilhosa quando ele diz, no capítulo 2, nós estávamos longe de Deus e fomos aproximados através de Cristo Jesus pelo seu sangue. Todos nós nascemos em pecado e todos nós estamos longe de Deus. Se você perguntasse para mim, mas pastor, qual é a distância que uma pessoa está de Deus? É a distância suficiente para impedir um relacionamento. Essa é a distância que Jesus vem para suprir, para cobrir. Esse é o abismo, que talvez aos nossos olhos, para algumas pessoas, poderia ser enorme, porque essas pessoas têm um comportamento muito inadequado. E para outras, segundo os nossos olhos, essas pessoas têm uma distância bem pequena. Mas esta distância, pequena ou grande, aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é a distância que impossibilita qualquer relacionamento. Por isso, nós precisamos encontrar com Jesus. Por isso nós precisamos nos aproximar de Jesus, porque quem se aproxima de Jesus, se aproxima do Pai. É o que o próprio Jesus diz. E aí então ele consegue estabelecer a sua gratidão. Aí ele vem para Jesus e agradece a Jesus, porque agora através deste relacionamento, essa gratidão chega ao coração de Deus. Toca o coração de Jesus. E a gente vê pela história que Jesus fica tocado com aquele ato daquele homem. Porque ele se prostra, ele se coloca aos pés, bem de perto. Você que conhece a história bíblica, você lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão lá através de Moisés, você lembra que logo no início do percurso eles começaram a reclamar? Lembra disso? Começaram a se queixar com Moisés sobre comida, sobre água.
e desconfiar das intenções verdadeiras de Moisés e começaram a criar um ambiente de queixa, de murmuração, ao invés de serem gratos a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na história daquela nação. Os livros egípcios descrevem essa saída dessa multidão, deste povo que era escravo. Mas eles olham para aquilo e se queixam. Por quê? A minha pergunta é, por que você acha que os israelitas foram tão ingratos a Deus? Por quê? Ou eu poderia fazer uma outra pergunta, por que que certas pessoas são tão ingratas a Deus, mesmo recebendo tantas bênçãos, não reconhecem que isso vem de Deus? Por quê? Só tem uma resposta para mim, e por essa história eu entendo que ela é aquilo que Deus está nos mostrando aqui nessa história. É porque Israel não tinha ainda um relacionamento com Yahweh, com Deus, com Elohim, os nomes usados no Antigo Testamento. Eles tinham ficado 400 anos como escravos. A única coisa que eles sabiam é aquela história antiga de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquela tradição dos seus patriarcas, mas muitos anos haviam se passado, eles não sabiam nada de Deus, nada. Eles não tinham relacionamento com Deus. Portanto, uma pessoa que não se aproxima para um relacionamento com Deus, não vai saber o que é uma gratidão que toca e que chega ao coração do Criador. É isso, simples assim. Mesmo nas dificuldades. E às vezes nas dificuldades é quando passamos por um momento de maior gratidão, de maior gratidão. Numa das viagens que pude fazer, fui para o sul do Líbano, uma região que naquela época, 10 anos atrás, era muito dominada pelo Hezbollah. O Hezbollah é um partido político. E havia acontecido uma guerra, um conflito armado de bombas, muitas pessoas foram mortas com Israel. O sul do Líbano divisa com Israel. E eu fui lá para conhecer um homem que morava em Beirute, na capital, e ele era taxista. E este homem se converteu a Cristo, e ele deixou o islamismo, e ele passou por um período de discipulado, para conhecer a Bíblia. Chegou um dia, ele disse para o pastor da sua igreja, ele disse, eu quero me mudar, e ele citou o nome de uma vila, essa vila que eu fui conhecer, a 1,5 km da divisa com Israel, onde os conflitos eram permanentes. E ele chegou lá com o táxi, ele foi ser taxista para evangelizar, porque a família dele era dessa vila, e ele então foi querer ajudar e conversar com as pessoas sobre o que ele havia, a experiência que ele havia passado com Deus. E ele então se mudou para lá. E quando eu o visitei, acompanhado de uma outra pessoa que era libanesa e que foi nos levar, ele contou uma história e ele mostrou algumas fotos. Na semana seguinte da chegada dele lá, quando os amigos e as pessoas viram que ele havia se mudado, prepararam uma emboscada para ele, e ele tinha um Honda Civic, daqueles bem antigos, que ele exercia o trabalho dele de taxista. E ele mostrou a foto do carro dele, todo banhado em óleo, óleo cru, óleo de motor, amassado no teto, capô amassado. E ele mostrou também as roupas que ele estava usando naquele dia, o óculos que ele tinha naquele dia da emboscada, e como havia ficado todo quebrado, as roupas rasgadas, e ele ainda tinha algumas marcas, alguns roxos no seu corpo, da surra, apanhou muito naquele dia. Mas ele dizia só uma coisa, eu sou tão grato a Deus por poder sofrer por causa de Jesus. Se isso vai ajudar os meus amigos a conhecerem a Jesus.
Aquele homem, diferente destes 9 ou desses 10, não havia passado por uma boa experiência. Pelo contrário, uma péssima experiência, difícil. Mas ele estava grato a Deus por aquilo que Deus permitiu. E ele disse esta palavra, na tradução naturalmente do árabe para o inglês: eu sou grato a Deus porque Ele me permitiu sofrer por Jesus. É só quem tem um relacionamento com Jesus que pode dizer isso, não é verdade? Outra coisa que essa história destes homens aqui, e deste homem em particular, me mostra, é que só pode tocar o coração de Deus aquela pessoa que entende que Jesus não é apenas um mestre, mas Ele é Senhor. Senhor. Porque quando os leprosos gritam para Jesus, eles dizem: Jesus, mestre, tem piedade, tem misericórdia de nós. Jesus olha para eles. Mas quando aquele volta e se prostra aos pés de Jesus, ele está reconhecendo uma posição diferente de Jesus em sua vida. Por isso, há um destaque aqui, que este homem era samaritano. O texto destaca isso. Lucas, como aquele médico cuidadoso, detalhista, ele destaca que aquele homem era do vilarejo dos samaritanos, não era judeu. O que chama a atenção de Jesus este fato? Porque os samaritanos, alguns haviam se convertido, inclusive tem a história famosa da mulher samaritana, lembra? Que estava ali do lado do poço. E a Bíblia diz em João que várias pessoas de Samaria se converteram por causa do testemunho da mulher. E agora este homem entende que Jesus também não é apenas um mestre, mas Ele é Senhor, Ele é dono, por isso ele se ajoelha, ele se coloca aos pés de Jesus. Por que os 9 judeus não foram lá também fazer o mesmo? Porque era muito mais difícil para um judeu se converter. Deixa eu dizer para você, para um judeu naqueles dias, aceitar que Jesus era um profeta, não tinha dificuldade. Eles diziam que Jesus poderia ser da linhagem, da estirpe de Elias, por exemplo, que era um grande profeta. Eles poderiam dizer que Jesus era um rabino, não teriam problema em dizer isso. Mas dizer que Jesus era Senhor, aí precisava de um passo gigante em direção de uma mudança completa de concepção, de percepção de quem era aquele homem Jesus. Quando Jesus diz àqueles homens, 10, vão ao sacerdote e se mostrem, o que eles fazem? Eles começam a andar em direção à sinagoga, a sinagoga mais próxima. Eles entenderam que Jesus estava dando a eles uma oportunidade de cura. Eles tiveram fé em Jesus. Mas isso não significa que a pessoa entendeu o senhorio, a autoridade de Jesus. Porque uma pessoa pode ir a Jesus e ser curada por Jesus, por Deus. Há tanta gente que ora e diz: Deus, me ajuda, ajuda essa situação. E Deus, pela misericórdia dEle, Ele cura. Ele dá a bênção, Ele dá a graça, como muitos dizem. Mas daí a entender a autoridade de Jesus na vida é outra coisa. E foi esta experiência que este homem teve. Veja então, acompanhe comigo, este homem junto com os outros 9, eles vão em direção ao sacerdote. O sacerdote era que examinava a pele. Ele é que era a autoridade sanitária, de saúde, que autorizava a pessoa a voltar para dentro da vila. E ele então eles vão em direção ao sacerdote,
O sacerdote notifica os 10 que eles estão curados, que eles podem voltar para dentro da cidade, mas um apenas dá as costas para o sacerdote, não entra no vilarejo e volta para Jesus. Só um. É o que eu chamo o processo de conversão. Esses dias eu estava subindo a Manuel Goulart essa semana e eu estava vindo em direção para cá, do shopping para cá, e eu me lembrei que eu precisava voltar, e eu fiquei esperando que numa dos cruzamentos da Manuel Goulart eu pudesse fazer aquela antiga volta, a conversão total, 180 graus, mas não pode mais. E aí eu tive que entrar à esquerda, fazer a manobra lá na rua paralela, para depois voltar a Manuel Goulart. Esta conversão de 180 graus, que me leva em direção oposta de onde eu estava indo, é uma boa ilustração de conversão. É uma boa ilustração de conversão. Porque agora não é mais o meu interesse. Aqueles homens foram buscar os seus interesses e foram em direção ao vilarejo. Mas aquele homem volta em direção a Jesus, porque agora o interesse dele é Jesus. É a autoridade de Jesus. Ele quer conhecer Jesus. Essa é a necessidade. Isso mostra que aquele homem estava diferente. Você conhece aquele hino que o coro, o coro repetido diz assim: sou feliz com Jesus? Quem conhece? Todo mundo conhece. Aqui na igreja a gente canta muito este hino. Você conhece a história desse hino? O homem que escreveu este hino, Mr. Stafford, ele morava em Chicago. Em 1871, houve um grande incêndio em Chicago. E este homem, que era advogado, ele havia investido, anos antes, uma soma de dinheiro muito grande em imóveis. Então você imagina o que aconteceu com este homem. Perdeu muito dinheiro, porque aquele fogo, famoso fogo de 1870, 71, em Chicago, destruiu grande parte da cidade. 2 anos depois, ele era casado e tinha 4 meninas. 2 anos depois, ele decide então que a família precisava de um tempo de descanso, um tempo de férias prolongado. E ele soube que um grande pregador chamado Moody, que era americano, de lá do norte dos Estados Unidos, ia passar uma temporada grande na Inglaterra. O que ele fez? Ele falou para a esposa e pegar as 4 filhas e ir para a Inglaterra. E o porto que elas iam chegar era Liverpool. Muito bem. No caminho, isso em 1873, 2 anos depois da tragédia do incêndio. A esposa vai para a viagem com as filhas, porque os seus negócios não estavam permitindo, ele iria depois. E no percurso deste navio, ele se chocou com outro grande navio, e este navio, com mais de 200 pessoas, foi a pique. E dias depois, ele recebe um telegrama da esposa. E nesse telegrama estava escrito: salva sozinha. Saved alone. Foi quando ele tem certeza que as filhas todas haviam morrido no naufrágio. Dias depois ele pega o próximo navio e ele vai em direção ao encontro com a esposa. E no caminho ele pede para que o capitão do seu navio o avise quando chegasse nas proximidades onde havia acontecido o naufrágio. E ali, naquele lugar, ele escreve um hino, uma poesia, que depois foi musicada. E a gente canta esse hino que diz: sou feliz com Jesus. Mas essa tradução não serve, ela não é boa, não é a melhor. Porque no inglês, literalmente, ele diz assim: está tudo bem com a minha alma. Ao invés de sou feliz com Jesus. Porque sou feliz com Jesus dá a impressão que a gente fica sorrindo na hora da morte. E não é isso que Deus requer de nós. Mas quando ele diz, está tudo bem com a minha alma, ele
se submete aos desígnios de Deus que nós não conseguimos entender. Este ano de 2020 tem sido um ano de naufrágio em muitas áreas da nossa vida, não tem? A minha pergunta é se a nossa gratidão a Deus inclui os naufrágios. Essa é uma pergunta que eu e você temos que responder. Se a gente iria escrever uma poesia como Mr. Stafford escreveu, está tudo bem com a minha alma. Eu não estou com raiva de Deus. Eu não estou com raiva das pessoas. Eu não estou com ódio de Deus porque Ele permitiu alguém morrer. Ou porque eu perdi minha renda neste ano. Ou porque eu não pude arrumar o emprego que eu estava desejando. Ou porque a minha vida atrasou, meus filhos tiveram um atraso no processo profissional. Será que a gente diria, está tudo bem com a minha alma? Ou a gente só diz graças a Deus, obrigado Senhor, quando a lepra vai embora, quando a gente progride, quando a gente ganha o bem-estar? Esse é o desafio de uma gratidão que alcança o coração de Deus. E eu quero encerrar dizendo a você que não há como nós sermos gratos a Deus se não for através de Jesus. Se nós não entendermos o que João diz, que Jesus foi dado a nós, não para nos julgar, não para nos condenar, não é para nos afastar de Deus, pelo contrário, para nos fazer nos relacionar com Deus. Se nós não entendermos que Ele veio para salvar, nunca a nossa gratidão poderá tocar o coração de Deus. Você pode ofertar, ser generoso, fazer coisas boas, você pode dar o seu dízimo, você pode até falar, obrigado, Deus. Mas se você não centralizar Jesus, se a sua vida, a minha vida, a nossa vida não estiver debaixo do senhorio de Jesus, da autoridade de Jesus, do relacionamento com Jesus, a nossa gratidão não toca o coração de Deus. Não agrada o coração do Pai. Porque ainda não entendemos o maior presente, a maior dádiva que jamais poderia ter sido dada. E queridos, eu termino citando uma frase de um escritor e pastor chamado John Piper. Ele diz que a gratidão é uma alegria que surge no coração, que surge, vem como uma onda. A gratidão é como uma alegria que surge no coração, e essa alegria que surge não depende da circunstância, mas ela só surge num coração que é de Jesus. Agora, não pense você que é membro da igreja, deixa eu falar direto com você que é membro da igreja, já se batizou há muito tempo. Eu não estou dizendo com isso que você já está alcançando o coração de Jesus com a sua gratidão. Eu não estou dizendo isso, por favor, não se engane. Deixa eu tornar isso claro, para que você não saia daqui enganado. Porque às vezes, nós podemos ser como aqueles 9 judeus que não vieram encontrar com Jesus. Mas aqueles 9 judeus tinham um relacionamento com o templo, com as sinagogas, com o sacerdote. Mas eles não foram gratos a Deus, eles tinham religião, eles tinham prática religiosa, prática do templo, mas não tinham relacionamento. Por isso eles não entendem quem é Jesus. Então não basta termos igreja, termos conceitos. Nós temos que ter relacionamento, vida com Cristo, vida com Jesus. Nós temos que dizer, Senhor,
venha a tua vontade sobre a minha vida, governa o meu namoro, governa as minhas escolhas, Senhor. O Senhor é Senhor da minha vida. Governa o meu casamento, governa as minhas neuroses, as minhas irritabilidades, governa, Senhor, os meus pensamentos, as minhas tendências, governa, porque eu quero Cristo em mim. Cristo em mim. Essa é a esperança que nós temos. Então não basta termos igreja. Eu quero convidar você hoje a ser grato, ser grato. Talvez hoje é um bom dia, essa semana vai ser uma boa semana para você fazer uma lista. Uma lista de assuntos que você quer expor a Deus e dizer: Deus, eu sou tão grato por isso. Inclua as provações, inclua as horas de choro, as insônias, inclua nisso. E diga: através de Jesus eu entrego esta gratidão, porque eu creio que Ele governa e dirige a minha vida. Quero convidar você a fazer isso. A experiência daquele samaritano foi tão extraordinária, daquele homem que voltou foi tão maravilhosa, que ele rompe com aquele ato uma barreira enorme que havia. O povo samaritano se achava indigno, e o povo judeu dizia que eles eram indignos, que eles eram impuros. Havia uma porta no templo que havia sido colocado pelas autoridades religiosas. Quando passava do pátio dos gentios para dentro, os gentios, até ali os samaritanos podiam entrar. Mas quando ia para frente, para um lugar mais próximo do culto, havia uma placa que dizia: desta porta os impuros não devem passar. Esta é a palavra que Jesus diz quando ele se dirige aos discípulos. Só voltou esse estrangeiro, Jesus fala com os discípulos, enquanto aquele homem está ajoelhado. Só esse estrangeiro voltou, cadê os outros 9? E esta palavra estrangeiro é a palavra não que significa alguém de outro país, era uma palavra de preconceito, de rejeição. E Jesus diz: este homem rejeitado, desprezado, este está entendendo, ele está entendendo quem eu sou. E ele tem uma gratidão que toca o coração de Deus. Talvez você possa estar vivendo uma situação de rejeição. Uma situação grave, de tristeza. Mas quando você olha para Deus, Deus recebe a sua gratidão se você coloca isso em Jesus e diz: eu tenho e quero manter Jesus na minha vida. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Eu garanto a você, pela palavra, que se você olhar para esse ano, através das lentes de Jesus, muitas coisas, todas as coisas que não fazem sentido hoje, vão fazer sentido. Se você olhar através de Jesus. Se você for grato através de Jesus, até ser grato por uma dor, por uma provação, vai fazer sentido para você. Talvez não faça para ninguém, mas para você vai fazer sentido. Porque você vai através de Jesus. Você se rende a Jesus. Você se entrega a Jesus. Eu quero convidar você, cada um de nós aqui, a fazer isso agora. E dizer: Senhor, eu sou tão grato a Ti. E através de Jesus eu exponho a minha gratidão ao Senhor.
até a gratidão pelas provações. E eu submeto a minha vida a Ti. Submeto o meu namoro a Ti. A minha vida profissional a Ti. Os meus sonhos eu submeto todos a Ti, Senhor. As coisas boas que estão acontecendo e as não tão boas assim, eu submeto a Ti.